Eles vieram do nada. Não do nada. Seria muito estranho se tivessem aparecido absolutamente do nada não existente. Estes vieram de cima, do espaço, do ponto negro acima das nossas cabeças. Era um dia como qualquer outro, apesar de muitos dizerem o contrário. Depois das tragédias, surgem aqueles que dizem ter previsto a catástrofe, que os astros assim demonstravam, que os sinais ainda eram muito claros e que foram simplesmente ignorados. Mas a verdade é que ninguém esperava. Quando todos ergueram os olhos naquela tarde, não esperavam ver aquela quantidade massiva de naves gigantescas sobrevoando os arranha-céus e soando trombetas de morte e espalhando mau agouro à medida que iam se posicionando. Eles cobriram os céus como se fosse um manto negro, fazendo o sol desaparecer por trás daquela interminável e estupenda fileira de máquinas de guerra. Sempre imaginamos como seria o primeiro contato com as primeiras civilizações alienígenas. Acreditávamos piamente na existência delas, apesar de nossa tecnologia não nos permitir se aproximar deles jamais. Queríamos estar abertos para o universo. Então não era difícil fantasiarmos um primeiro contato. Seriam eles cruéis, à procura de guerra? Seriam eles pacíficos, à procura de compartilhamento científico? Como saber? A mídia os retratava de várias formas, altos, baixos, com variações no tom de pele, do mais claro para o mais escuro. Cientistas em sua maioria, mas bélicos também. Dominadores implacáveis em busca dos nossos recursos. Essa versão, claro, foi a que chegou mais perto da realidade. Crianças pararam de brincar. Motoristas desceram dos veículos e olharam para cima. Os aparelhos de comunicação pifaram e todos aguardaram, boquiabertos, o primeiro contato. As naves eram tão enormes que, mesmo pairando muito acima de qualquer arranha-céu, pareciam se estender até onde a vista podia alcançar. Não eram lisas, mas continham algumas protuberâncias metálicas, como um imenso quebra-cabeça que foi montado de qualquer jeito. O mundo inteiro se silenciou, aguardando o primeiro contato com uma raça que desconhecíamos. Mas elas ficaram ali. 2 dias, 3, uma semana, silenciosas, pairando como se estivessem desligadas, mas com um ronronar baixo, quase imperceptível. A mídia os filmava dia e noite, e os exércitos de todos os lugares circundavam aqueles monumentos metálicos sombrios. Já havia uma semana que ninguém via o sol. Equipamentos que sobreviviam de energia solar começaram a se desgastar, até que finalmente pararam. Trocaram para energia mecânica convencional, com geradores movidos por combustão. E estava funcionando. Ainda não estávamos no escuro. Mas em breve ficaríamos. Logo, todos começaram a pensar que talvez fosse isso mesmo que eles queriam. Deixar-nos todos sem luz. Devolver-nos para uma época em que caminhávamos com tochas e vivíamos como animais. Os exércitos começaram a sofrer pressão para fazerem alguma coisa. Mas declarar guerra contra aquelas naves era suicídio, para dizer o mínimo. Eles ainda não conheciam a tecnologia daquilo. Se tivessem um poderio nuclear,
estando eles em cada ponto do nosso humilde planeta, seríamos destruídos com facilidade. Em 1 semana e meia, eles continuaram não aparecendo, mas a população começou a se dividir. Os políticos gritavam e moviam suas massas de manobra de acordo com os próprios ideais. O nosso mundo estava pegando fogo, em uma guerra civil sem precedentes, liderada apenas pelo medo de sermos dizimados, dizimando nós mesmos uns aos outros. E as naves ali, paradas como pais que veem seus filhos discutindo e não fazem nada para impedir, apenas observando a atitude de cada um, aprendendo com todos, ganhando força e soltando aquele maldito ronronar que agora se tornava mais audível, talvez por nosso mundo estar agora mais silencioso do que nunca. As naves do nosso exército circundavam dia e noite, pequenas e velozes em meio aos titânicos aparatos do inimigo. Ouvíamos anúncios das nações todos os dias, pedindo pela paz e querendo de alguma maneira silenciar os revoltosos. Mas não estava funcionando. Os lados continuavam a brigar. O povo explodia em um ataque furioso, mas as naves permaneceram paradas ali por pelo menos 3 semanas. E um dia em que se revelaram, todo mundo parou de lutar e silenciaram-se em um grito mudo. Com portas se abriram com o som de trovões que rasgavam a matéria palpável. Então, delas saíram cápsulas, várias delas, grandes o suficiente para esmagarem os tolos que continuavam logo abaixo. Depois disso, com o pânico generalizado se espalhando como um vírus destrutivo baseado no medo, essas cápsulas se abriram e emitiram um som alto e contínuo. As nossas naves que sobrevoavam e passavam rentes ao inimigo caíram em bolas de fogo. Todos os equipamentos tecnológicos pararam de funcionar subitamente. Já sabíamos o que aquilo significava. A guerra já estava sendo declarada e estávamos sendo oficialmente invadidos. Logo, daquela mesma abertura, um enxame de naves menores começou a voar como insetos abandonando um corpo putrefato. Aqueles que não correram, morreram de imediato. As armas inimigas soaram e começaram a derrubar um por um, explodindo os prédios e arrancando pedaços das pobres vítimas. Naquele dia, o dia decisivo, sangramos e perecemos aos montes. Os exércitos foram subjugados, destruídos, aniquilados. Os poucos sobreviventes conseguiram se esconder nos destroços da antiga civilização, enquanto incêndios consumiam grande parte das cidades. Quando o primeiro ataque terminou, outras naves, essas de transporte, desceram e começaram a desembarcar seus soldados. Eram todos recobertos por armaduras negras e visores de metal. Suas armas eram enormes e pareciam bem mais ameaçadoras vistas de perto. Eles patrulharam as cidades por dias e conseguiram encontrar os refugiados. Arrastaram-nos para fora e os prenderam em grilhões, organizando-os em blocos. Colocaram 3 ou 4 de cada bloco à frente de um muro e abriram fogo contra eles, sem motivo algum. Todos estavam com medo, gritando e chorando. Mães que viram seus filhos serem queimados ou morrerem intoxicados. Pais que viram suas famílias serem destruídas. Criancinhas órfãs que corriam desesperadas e eram abatidas com crueldade. Não tínhamos tecnologia suficiente para contra-atacar e eles sabiam disso. Desativaram até mesmo o pouco que possuíamos, fazendo com que voltássemos à época dos animais, como antes previmos. Ficamos curvados e aqueles que não foram massacrados foram feitos de escravos.
Arrastavam-nos pelas ruas com correntes no pescoço, nos obrigando a fazer construções ou até mesmo postos de controle. Faziam com que construíssemos as prisões que mais tarde nos abrigariam. O céu continuava negro, com as naves ainda pairando e tampando o nosso sol. As flores e as plantas morriam. Os animais eram abatidos sem o mínimo remorso. Aqueles que demoramos para domesticar agora fugiam ante a fúria dos invasores. O cheiro de sangue e enxofre impregnava cada região, e a fumaça dos intermináveis incêndios continuava a subir e espiralar, tornando ainda mais difícil a nossa respiração. Assim, se passaram anos. A população ainda não entendia o que estava acontecendo e qual era a finalidade do ataque. Hoje, tem-se conhecimento dos imensos depósitos aéreos que pairavam sobre os nossos mares e começavam a sugar tudo que tínhamos de mais valioso nesse planeta: nossa água. Essa perda lastimável jamais foi recuperada. Olhando de cima, é possível ver como este lugar se tornou um ambiente árido e triste, sem vida alguma, exceto por algumas áreas verdes e pouquíssimas áreas azuis, do que antes era a maioria. Todo mundo aceitou a derrota, mas havia boatos sobre uma insurgência acontecendo em algum lugar distante, o que logo se espalhou entre nós, os escravos. Não era difícil comentar, já que os invasores nada entendiam da nossa língua, mas as suspeitas eram fortes. Eles passaram a nos tratar com mais truculência e grupos armados nos cercavam para garantir que ninguém mais ousasse se levantar contra a sua tirania. Enquanto isso, um desses alienígenas começou a aparecer em telões espalhados. Falava alguma coisa, mas não conseguíamos entender. Era o primeiro da espécie que víamos, sem aquelas armaduras. Sua pele era rosada e seus olhos tinham um azul muito profundo, tal qual os oceanos que agora morriam. Não eram tão diferentes de nós, aqueles desgraçados, o que então gerou no povo o sentimento de que poderíamos fazê-los sangrar. As insurgências começaram a se proliferar como uma praga para os invasores, mas uma brisa de esperança para aqueles que já tinham certeza de sua morte. Os tolos acabaram por tirar tanto da população que criaram um monstro. Quando não se tem nada a perder, fica ainda mais fácil lutar. Animais acuados atacam. Não tínhamos tecnologia, mas atacávamos com o mesmo ímpeto. Foi um período de sangue, mas também de glória. Muitos de nós se perderam, mas já estávamos perdidos bem antes disso. Os rosados enviavam suas tropas e máquinas bélicas de última tecnologia e ainda assim tombavam ante a ferocidade do povo. Conseguíamos armamentos roubando dos mortos e, pouco a pouco, conseguimos renovar um exército. Nossas flâmulas balançavam sobre os edifícios, declarando que seríamos vitoriosos, não importando quanto tempo passasse. Ao passo em que as multidões se enchiam de coragem, outras temiam por represálias e se calavam diante da opressão. Foram massacradas da mesma maneira, atiradas ao fogo, queimadas até os ossos. Arrastadas pelas ruas, pelos veículos, fuziladas nos paredões e enforcadas em praça pública. Essa linguagem todos entendiam, e funcionou. À medida que as execuções iam se tornando piores, os rebeldes começaram a temer por suas vidas. Alguns se entregaram, mas outros continuaram lutando. E foi assim por 2 anos. Um combate intenso, com pessoas inocentes morrendo, e outras tentando restabelecer o nosso antigo governo. Mas eles tinham toda a tecnologia a favor. Nós tínhamos apenas armas rústicas improvisadas e aquelas que haviam sido roubadas. Nada mais. E estávamos em menor número, então nos rechaçar não era tão difícil. Enquanto essa guerra civil continuava a estourar e as flâmulas agora já estivessem rasgadas e sujas com sangue, eles continuavam a esgotar os nossos recursos.
Aquele rosado agora aparecia mais vezes do que nunca, e imagens nossas com armas eram marcadas com símbolos vermelhos de represália, e logo em seguida, alguns exemplos de que fim esperavam aqueles rebeldes. Era terrível. Era cruel. Nossa população reduziu ao mínimo possível. Já não éramos mais suficientes contra aqueles invasores rosados. Estávamos espalhados e morríamos aos montes todos os dias. O exército rebelde perdeu força e logo começou a deixar de existir logo que o líder morreu. Logo, os recursos começaram a acabar, soubemos depois, e algumas grandes naves começaram a partir. Primeiro uma, meses depois, outra. Talvez estivesse indo atrás de outros planetas para colonizarem ou destruírem. A água que nos restou era pouca, mas o suficiente para a nossa população. Os grandes drenos foram puxados de volta e as patrulhas começaram a diminuir. O povo tornou-se a encher de alegria e esperança. Aquilo tudo parecia finalmente estar no fim, apesar de que os traumas ficariam para sempre. 2 anos após a ida da primeira nave, a última delas começou a ligar seus motores. Fomos soltos e assistimos à partida daqueles gigantes. Não houve festa. Apenas um silêncio incômodo perduraria por séculos. Sentimos-nos usados, estuprados, abusados por alienígenas desgraçados, sem chance alguma de contra-atacar. Com o tempo, tentamos retomar nossa produção e melhorar nossa situação. Os anuladores de energia foram desativados e nossos painéis solares voltaram a funcionar. Nossos carros tornaram a ligar e algumas plantas recomeçaram a crescer. Os incêndios foram apagados e sentia-se no ar a falsa esperança de que as coisas poderiam ser melhores para nós, de alguma maneira. Poderíamos superar tudo aquilo se continuássemos unidos. Não existiria mais nação, tampouco líderes mundiais. Eram pessoas tentando sobreviver juntas, lutando como podiam para vencer os obstáculos que eles deixaram, como a falta de água, fauna e flora. Muitos animais foram abatidos. Alguns até foram extintos. Mesmo anos depois da partida daqueles seres, continuávamos a encontrar objetos que a eles pertenciam e corpos de entes queridos já putrefatos. As ruínas da civilização permaneciam ali, para nos lembrar como forma de tortura dos tempos em que apenas imaginávamos como seria o primeiro contato com os alienígenas. O quão tolo nós éramos por ansiar aquela besteira. Estávamos tão crentes de que havia bondade no universo que acabamos nos abrindo para aquele tipo de probabilidade. Não tivemos um cuidado com defesas extras planetárias, focados apenas nos assuntos internos, brigando por coisas que percebíamos que não valiam mais a pena. Tínhamos nossa própria guerra e imaginávamos que estávamos no topo da cadeia alimentar. Tolos! Nem nossas divindades das mais diversas foram capazes de se erguerem para nos ajudar, o que nos levou a crer que, talvez, aquilo tudo fosse um plano divino, ou que nada daquilo de fato existia. Tornamo-nos pessoas mais sérias, depressivas e ansiosas. Nossos olhos sempre olhavam para cima, esperando ver mais daquelas naves tampando nosso sol, ameaçando de vez a nossa existência. Mas não apareceram novamente. Dessa vez, parecíamos estar finalmente sozinhos para trilhar o nosso próprio caminho. E o quão difícil é reconstruir tudo do zero. Como recuperar todos os recursos perdidos, a desconfiança generalizada e o medo profundo que todos sentiam e que se enraizava na nossa sociedade como um fantasma que ameaçava nos assombrar pela eternidade. Por causa do abandono espiritual, acabamos nos tornando uma sociedade ateísta. Não acreditávamos mais na salvação vinda de outro lugar, senão do nosso próprio esforço. Custávamos a nos lembrar dos valorosos homens rebeldes que lutaram até o fim e foram massacrados. Monumentos foram erguidos em homenagem a eles,
grandes monólitos com seus nomes gravados em vermelho. As crianças seriam educadas a olharem para aquilo e lembrarem-se para sempre que, mesmo com a derrota certa, eles tentaram nos libertar das mãos opressivas. Descartaríamos a parte de que não conseguiram. Modificaríamos a parte onde se diz que eles foram embora por conta própria e diríamos que foram derrotados por nossas próprias mãos. Era muito mais heróico do que a realidade. As pessoas não precisavam de deuses, precisavam de heróis reais, marcas de sangue na nossa história. O próximo grande passo para a reconquista, depois de criarmos a nossa nova mitologia e nossos heróis, foi estabelecer um governo. Não do tipo anterior, que obviamente não estava dando certo, mas um centrado apenas no desenvolvimento. Precisávamos recuperar todo o tempo que havíamos perdido com aquela incursão. 10 anos. Não era uma tarefa fácil, mas todas as antigas nações se uniram para consolidar o nosso primeiro império. Recebeu este nome por falta de um melhor, mas não havia conquista ou qualquer plano de dominação ao nosso próprio povo. Decidimos que trabalharíamos em um plano de expansão planetária. Nada diferente disso. Anos se passaram e, é claro, as coisas começaram a fugir do controle, ao passo em que iam se tornando grandes projetos. Ao mesmo tempo em que já havíamos recuperado toda a nossa tecnologia bélica e começamos a expandir nossos horizontes para o além, uma nova seita começou a surgir. Diziam ser enviados de um deus com nome complicado e que o antigo ataque foi justamente para buscar aqueles que eram dignos e acreditando que logo eles estariam de volta para buscar todo o resto e aniquilar aqueles que não eram merecedores. Este deus, é claro, era um rosado. Suas imagens começaram a aparecer nas paredes, desenhadas de qualquer forma, tentando expressar bem como eles pareciam. Aqueles que viveram por um bom tempo e tinham boa memória deveriam se lembrar do rosado que diariamente aparecia nos telões e falava para o seu povo, não para o nosso. No começo, não demos valor às ameaças, acreditando que aquela seita não teria força suficiente para enfrentar a todos. Infelizmente, estávamos enganados. Que era uma religião fundada a partir de mentiras, logo se transformou em um credo, e aqueles que se uniam acreditavam participar de um plano maior. Passaram a matar seus iguais e realizarem sacrifícios. Éramos poucos, não podíamos permitir aquilo. O credo se espalhava e mais pessoas aceitavam as palavras perfídicas que os sacerdotes proliferavam. Andavam no meio das ruas, em plena luz, e tentavam converter o resto para o favor deles. E aqueles que não aceitavam, obviamente morriam. Eram esfaqueados ou alvejados. Mais pessoas morriam. Mais a religião crescia através do medo. Estávamos enfrentando toda aquela merda mais uma vez. As verbas para as pesquisas pararam de chegar. Estávamos presos em uma nova guerra civil e precisávamos evitar o maior número de baixas possíveis. Nossa população voltava a se erguer e a se tornar numerosa, graças aos planos de proliferação instruídos pelo Império. Ainda assim, não podíamos nos dar ao luxo de acabar com tudo aquilo que vínhamos conquistando a passos lentos. Por isso, exércitos nas nações foram mobilizados. Estes faziam patrulhas, tal como os invasores do passado. Houve confronto. Vidas se perderam em batalhas sem sentido e o credo continuou a evoluir, conquistando o respeito de muitas outras pessoas. Eles ansiavam pela volta da morte disfarçada de verdade incompreendida na época. Levantavam as mãos para o céu e clamavam pelo retorno daqueles que destruíram as suas vidas. Para onde o nosso mundo estava caminhando, ninguém saberia dizer. Era um show terrível de marionetes de guerra. Mas há males que vêm para o bem. Aquilo que temíamos não aconteceu. O povo não tornou a segregar e os sensatos entendiam o quão idiota era torcer pelos destruidores. Até que, muito tempo depois do surgimento do credo, conseguimos eliminar, um a um, seus remanescentes. Fomos fortes e vigorosos e os encurralamos no mar. Os cultistas até tentaram fugir, mas sabíamos que não teríamos paz até que finalmente todos morressem.
E assim fizemos. Atiramos e até hoje o sangue está incrustado nas areias da praia. E foi neste mesmo lugar que descobrimos os destroços de um equipamento alienígena. Ao que parecia, um dos drenadores havia se perdido no mar e estava ali, apenas esperando para ser utilizado. Esse dia foi o dia em que descobrimos que podíamos vencer. Realizamos engenharia reversa e descobrimos códigos e mapas, além de nomes e outras informações contidas no banco de dados daquele simples dreno. Provavelmente era um detalhe que os rosados esqueceram de contar. Aos poucos, e com a ajuda de linguistas, começamos a decifrar a linguagem deles. Foram mais anos de estudo sobre a tecnologia alienígena, mas nosso avanço foi impressionante. O mundo inteiro tornou a se unir novamente, agora sem outras ameaças para nos impedir de alcançarmos o nosso intento. Com as informações obtidas, descobrimos aquilo que poderia ser o nome de sua raça e sua localização. Um planetinha no meio do nada, em um sistema solar não tão distante. Tínhamos todas as informações, só precisávamos construir a nossa frota. Assim aconteceu, há 380 anos atrás. Este é o manifesto que lhes envio. Vocês nos massacraram, mataram nossas crianças e torturaram nosso povo. Vocês tiraram tudo o que tínhamos em benefício próprio. Sabemos quem vocês são e estamos indo até vocês. Estamos indo acabar com essa tirania desgraçada que fundaram sobre planetas menores. Saberão o que é perder a esperança. Saberão o que é ver seu mundo queimar e explodir. Não deixaremos pedra sobre pedra. Aqueles que prezam pela vida vão embora. Centenas de anos se passaram e carregamos em nós os genes daqueles que lutaram uma vez até a morte. Nossas tropas estão reunidas e hoje partiremos. Quando essa mensagem chegar, estaremos preenchendo seus céus com uma frota inimaginável que transformará a sua em decadentes sucatas. Sabemos sua situação atual. Estivemos observando como nos observaram antes de nos atacarem. Sabemos que seu exército está fraco e que agora seria um péssimo momento para sofrer um ataque. Uma pena para vocês. Vamos fazê-los voltar aos seus dias mais primitivos. Vamos lhes ensinar o que é medo. Esse é o meu manifesto de vingança. Saibam que a mão que estrangulará seu governo é a minha. Almirante Vunslock. Toda a frota do Laterno. Humanos. Estamos chegando.